Olá, pessoal. Mais uma vez aqui para a gente poder estar gravando, né, a nossa videoaula. Dando continuidade, então, à questão dos carboidratos. Nessa aula de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito da glicólise, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, pessoal, na aula passada, nós conversamos um pouco, né, a respeito da questão dos carboidratos. Então, de certa forma, como que acontece esse processo de digestão, absorção, transporte para a corrente sanguínea, para que, de fato, esses possam ser utilizados como fonte de energia. Então, para obter energia a partir desses carboidratos, nós observamos exatamente o processo de oxidação da glicose, né, que a gente identifica, então, como um processo de glicólise, tá? A gente pode considerar, né, apenas uma via metabólica para a produção de ATP para aquelas células que não possuem mitocôndria, ou simplesmente como a primeira etapa aí da respiração celular, né, que ainda tem, por exemplo, o ciclo de Krebs e o processo da fosforilação oxidativa. Então, na aula de hoje, a gente vai estar observando alguns aspectos relacionados às reações que vão estar acontecendo, né, o caminho que esses intermediários eles vão estar percorrendo no nosso organismo, né, e também um pouco a respeito do processo de regulação, tanto dentro de um feedback negativo, né, uma retroalimentação, como também no controle hormonal, né? Então aí a gente vai estar vendo alguns aspectos relacionados justamente a essa dinâmica da glicose, ok? Mas aí, pessoal, antes da gente começar a falar especificamente da glicólise, vale a pena a gente destacar alguns pontos importantes da definição do que seria um processo metabólico. Então, pessoal, inicialmente, quando nós falamos a respeito de metabolismo, metabolismo vai estar diretamente relacionado a todas as mudanças químicas intermediadas por enzimas, né, por ações enzimáticas, que vão estar acontecendo nas células, né, nos tecidos e no nosso organismo. Então, percebam, pessoal, que essas vias, né, essas mudanças bioquímicas que ocorrem a nível celular, elas vão estar relacionadas exatamente em vias específicas, né, que vão estar direcionadas a processos oxidativos, a processos redutores, né, a processos, enfim, catabólicos, anabólicos, para que a gente tenha um aproveitamento dessas substâncias aí no nosso corpo. E aí o que nós observamos é que quando eu tenho uma conexão dessas vias, né, que é possível até mesmo a gente observar a movimentação desses intermediários entre elas, né, a gente acaba observando de fato que isso forma uma espécie de um mapa metabólico. Então percebam nesse exemplo aqui, eu tenho uma dinâmica de metabolismo de carboidrato, de metabolismo de lipídio e metabolismo de proteína, onde, de certa forma, essas vias acabam tendo conexões, né? Principalmente a partir do piruvato, a partir do acetil-CoA, né? Que vai estar relacionado diretamente a essas vias de produção de energia. Então, ao mesmo tempo que observa essa integração, a gente pode também estar verificando, né? Analisando o que seria efeito de bloqueio de determinadas vias. Então, comprometimento de outras para que a gente possa estar entendendo o que seria de fato o fluxo metabólico. Então, a gente vê um mapa metabólico como uma conexão entre essas vias. Aí, pessoal, a nível de metabolismo, vale a pena a gente destacar o fato de que toda essa dinâmica, ela nunca vai acontecer de forma isolada. As reações químicas, elas nunca vão acontecer de formas isoladas. Então, o que a gente percebe, é que geralmente essas vias, elas acabam sendo organizadas em sequências, né? Passos múltiplos, que nada mais é do que aquelas vias que a gente define lá no metabolismo, no mapa metabólico. Então, a gente tem essa dinâmica, né? Então, a gente sempre observando que eu vou ter uma sequência de várias enzimas, né? Uma sequência multienzimática, né? Em que eu vou ter, de fato, uma ação catalítica e também regulação, uma ação regulatória. Ou seja, ao mesmo tempo que elas vão ser capazes de estar realizando os processos oxidativos redutores,
elas também acabam servindo como espécie de regulação desse processo metabólico. Ou seja, eu tenho uma inativação de uma enzima que, consequentemente, isso vai estar comprometendo, né, não necessariamente um comprometimento fisiológico, mas que vai estar regulando em termos de necessidade, né, daquela via, até mesmo comandando aquilo que é o seu processo de eficiência, tá? E sempre quando a gente destaca a respeito de uma via metabólica, o que nós vamos observar é que o produto de uma reação, ele serve como substrato para a reação seguinte. Então, por isso que nós observamos uma via em que esse grupo de enzimas, eles acabam atuando de forma coordenada, né, para que, de fato, eu tenha aquilo que seria o meu produto final dessas vias metabólicas, como, por exemplo, é o que nós vamos ver exatamente quando a gente for analisar a glicose. Ok? E aí, galera, nessa dinâmica de metabolismo, nós observamos duas vias catabólicas e vias anabólicas. O propósito de uma via catabólica vai ser sempre obtenção de energia. E essa energia, na forma de ATP, ela vai ser obtida a partir da degradação de moléculas que vão ser ricas nessa molécula, em energia, né? Para que, de fato, eu tenha aquilo que seria a formação desse ATP. Então, vamos imaginar que aquelas substâncias, né, aqueles compostos, aquelas biomoléculas que estão oriundos aí da dieta, ou até mesmo moléculas que acabam sendo armazenadas no nosso organismo, como no caso do glicogênio e dos triglicerídeos, eles podem ser convertidos aí exatamente em energia, né? Então, aí que tenha, de certa forma, energia suficiente para que possa ter aquilo que seria a síntese de substâncias que acabam sendo essenciais pelo nosso organismo, para o nosso organismo. Então, de certa forma, imaginamos aí que essas vias catabólicas vão consistir na produção de energia a partir da oxidação de substâncias oriundas da dieta ou armazenadas nas células, né, para que de fato possam ser utilizadas, né, no caso essa energia, para a formação de blocos construtivos, ou seja, síntese de moléculas complexas do nosso organismo. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de vias catabólicas, elas vão estar relacionadas aí, então, a 3 estágios. O estágio inicial vai ser a hidrólise dessas moléculas complexas que nós observamos durante o processo de digestão. Então, proteínas sendo transformadas em aminoácidos, polissacarídeos em monossacarídeos e lipídios em glicerol e ácidos graxos, né? E o estágio seguinte vai ser justamente a conversão em intermediários relativamente mais simples, né? Para que ele possa estar sendo utilizado, então, na questão da geração de energia, como, por exemplo, aí nessa oxidação, né, no processo da fosforilação oxidativa. Então, percebam, eu tenho moléculas maiores que vão ser reduzidas a níveis intermediários para que, de fato, a gente possa ter aquilo que seria extrair, capturar a energia química presente nesses elementos, tá? E, pessoal, sempre quando a gente for falar, né, a respeito de vias catabólicas, né, vamos dizer assim, tipicamente falando de vias catabólicas, eu tenho processos oxidativos e a necessidade da coenzima NAD, para que possa estar ajudando no processo. Então, a gente vai perceber NAD envolvida no catabolismo e aí o NADH em vias anabólicas, né? Então, a gente vai estar observando situações relacionadas a isso, tá? Então, pessoal, já nas vias anabólicas, vamos imaginar que seria o contrário. Vai ser a reunião de moléculas relativamente simples, né? Por exemplo, aqui vamos imaginar como se fossem aminoácidos, e a energia gerada, né, lá a partir de processos catabólicos, para que eu tenha aquilo que seria a formação de moléculas complexas, né? Então, pessoal, é um tipo de reação endergônica, ou seja, são vias que necessitam de energia para que possa estar acontecendo. Então, essa energia é fornecida justamente a partir do ATP. Então, ó, sempre quando a gente for falar das reações anabólicas, então, redução química, né, então, que vai estar relacionada, por exemplo, a uma molécula doadora de elétrons, que seria, de fato, o NADPH. Né? Então, tem o NAD e o NADPH envolvidos. No caso, o NAD vias catabólicas e o NADPH em vias anabólicas. NADH, NADPH. Então, uma dessas moléculas relacionada justamente a esse processo.
Então, coenzimas que participam diretamente dessas vias metabólicas. Como nós vimos, né, quando conversamos a respeito das enzimas, então a necessidade desse cofator, dessa coenzima, para que a reação química, de fato, ela possa acontecer. Ok? Então, pessoal, só para a gente comparar, então, as duas vias, então percebam que elas vão ser ao contrário, né? Vão ser vias contrárias, né? Então, percebam que no catabolismo, nutrientes contendo energia, como produtos finais aí vai ser pobres em energias, né? Mas durante o processo oxidativo, eu tenho a geração de energia química a partir do ATP e do NADH, então a molécula de NAD, formando então o NADH, né, rico em elétrons, né? E com relação às vias anabólicas, eu tenho moléculas precursoras relativamente simples, aminoácidos, glicoses, ácidos graxos, para que de fato possa estar sendo sintetizado moléculas complexas, né? Então percebam, pessoal, toda a energia gerada a partir do processo de catabolismo, né? Então uma reação energicamente favorável, ela acaba sendo utilizada nas reações de anabolismo, né? Onde eu tenho reações energicamente desfavoráveis, então precisa de energia para que de fato ela aconteça. Então aqui eu tenho um metabolismo oxidativo e aqui eu tenho um metabolismo reduzido, né? Então metabólico oxidado, metabólico reduzido. Então dentro da definição que seria exatamente essa dinâmica, né, de formação e de degradação dessas moléculas. Beleza? Pessoal, e dentro da dinâmica, né, a forma como essas vias metabólicas elas podem acontecer, a gente imagina que existe uma certa coordenação. Então, não necessariamente elas vão acontecer de forma aleatória. Então, existem sinalizadores químicos que vão informar uma determinada célula, né, para um determinado tecido, exatamente o estado metabólico do organismo. Uma necessidade de produção de energia, uma necessidade de produção, síntese, né, de produtos, como no caso de proteínas, sempre de acordo com a necessidade. Então, pessoal, o nosso organismo ele sempre funciona em termos metabólicos de acordo com a demanda. Uma demanda para síntese, uma demanda para degradação, para produção de energia, baseado justamente nesses sinais regulatórios que acabam sendo emitidos. Aí, pessoal, nós temos três processos. Sinais que vão acontecer diretamente dentro das células, que a gente chama de sinais intracelulares, sinais relacionados a segundo mensageiros, que geralmente vai estar mediado aí por hormônios e por neurotransmissores, e sinais que vão acontecer entre comunicação entre células, então sinais intercelulares. Então eu tenho três dinâmicas, né? Então vamos imaginar, os sinais intracelulares que acontecem dentro da célula, vamos imaginar que ele vai estar caracterizado por uma resposta relativamente rápida. E a velocidade da reação ela vai estar de acordo com a disponibilidade do substrato, né? Então, a inibição pode acontecer pelo excesso de produto, então aí eu tenho processos específicos dentro das células que vão acontecer. Então, vamos imaginar que são respostas rápidas. Muito substrato faz produto, muito produto inibe a via. A gente vai perceber que essa dinâmica intracelular ela vai acontecer muito nas vias metabólicas, né? A gente vai ver alguns exemplos agora na glicólise que vão estar relacionadas justamente a esse tipo de sinal, tá? Outra possibilidade que está, por exemplo, ilustrada nessas duas situações aqui, né? Uma sinalização sináptica ou numa sinalização endócrina, seria a respeito de segundos mensageiros. Então, pessoal, eu tenho a liberação de hormônios e neurotransmissores, né, que vão ser reconhecidos por ligantes receptores de membrana, né, e ali eles vão desencadear uma série de reações, né, para que de fato você tenha uma resposta intracelular específica para aquele processo, tá? Mais para frente, não necessariamente na aula de hoje, né, quando a gente for falar de algo mais específico na regulação, a gente vai perceber essa dinâmica acontecendo no glucagon e na insulina. Hoje a gente vai falar de uma forma bem objetiva, né? Mas imaginando que esse processo regulatório ele vai estar acontecendo a partir de uma cascata de segundos sinalizadores, né? Receptores reconhecem esses sinais de neurotransmissores, né, e de hormônio, consequentemente eles acabam desencadeando uma cascata de sinalização para que você tenha uma resposta específica da célula diante exatamente desse comando.
E a terceira possibilidade, comunicação entre as células, seria exatamente esse terceiro exemplo, né? Então, aqui, ó, mostrando uma junção comunicante, né? Onde, de certa forma, é um processo mais lento do que o intracelular, né? Então, você tem uma sinalização de uma célula para outra, justamente como uma comunicação química de estado metabólico, né? Então, ou seja, para que você pode ter, ampliar, né, uma integração maior desse metabolismo, ou simplesmente para que você possa estar coordenando aquilo que seria, de fato, as vias metabólicas dessas células que acabam sendo consideradas células altas, né? Então, aí eu tenho essas três possibilidades de coordenação das vias metabólicas. Vou focar bastante nessas duas aqui, né? Que, de certa forma, acabam sendo as duas principais, né? Então, aí a gente vai ver esse tipo de situação. Beleza? Então, pessoal, partindo para uma situação mais específica, então falando aí da via glicolítica, por definição, a via glicolítica ela consiste em uma via metabólica de oxidação da molécula de glicose, tá? E essa via metabólica ela vai ter exatamente uma sequência de 10 reações, onde o produto de uma reação vai servir como substrato para a reação subsequente, né? E o final de toda essa via, eu tenho a geração de duas moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato, tá? E os outros intermediários, que aí eu vou ter como saldo duas moléculas de ATP e dois equivalentes, né, reduzidos, que seriam duas moléculas de NADH, tá? Então é interessante que ela pode, no caso o NADH, ele pode ser utilizado, por exemplo, no processo de fermentação lática, né, que, por exemplo, no acúmulo de ácido lático no músculo, uma necessidade energética relativamente rápida, ou então ela pode estar sendo utilizada lá na cadeia respiratória, né? Então ele não é simplesmente produzido. Então eu tenho um precursor, né, vamos dizer assim, energético, que poderá ainda ser utilizado nas vias subsequentes. Por isso que a gente fala do mapa metabólico, a integração entre essas vias metabólicas. Então, produtos que são sintetizados, que acabam sendo originados dessas vias, podendo ser utilizados aí nessas vias subsequentes, né? Então, para que possa ter uma dinâmica de integração entre esse processo catabólicos e anabólicos aí que acontecem a nível do nosso organismo. Então, essa é a definição. Processo de oxidação de uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, com o saldo de duas moléculas de ATP e duas moléculas reduzidas de NAD, né, NADH. Então, aí que a gente, de fato, observa essa dinâmica de produção. Certinho? Então, pessoal, falando de uma maneira mais específica, quando eu pego essas 10 reações, eu acabo dividindo ela em dois grupos. O primeiro grupo dessas reações a gente define como fase de investimento de energia. Então, vai ser exatamente uma etapa de fosforilação da molécula de glicose. Então, consequentemente, isso vai fazer com que eu tenha gasto de ATP. O segundo grupo, a segunda fase, ela vai estar relacionada exatamente à fase de produção de energia, em que eu tenho uma produção líquida de ATP positiva. E o que acontece? Eu vou produzir 4, eu pago as duas da primeira etapa e eu tenho um saldo de 2 moléculas de ATP. E, além disso, aquelas duas de NAD, né? E também aí todas aquelas 2 moléculas de piruvato. Então, percebam aqui a definição das duas vias, né? Cada uma relacionada a 5 etapas. Então, ó, fase de investimento, então como se estivesse investindo energia para o processo oxidativo, né, da oxidação da glicose, e a segunda fase de produção energética, então eu tenho produção de 4 ATPs e 2 NADs. Então eu pago, né, vamos dizer assim, esse ATP que eu utilizei. Então, na reação global, a gente tem produto final, 2 moléculas de NADH, 2 piruvatos, 2 ATP e 2 moléculas de água. Até porque a gente vai observar que vai ter também, de fato, né, um processo de hidrólise, né, que vai estar acontecendo exatamente durante essa via glicolítica. Beleza? Certinho? Então, agora vamos observar como que vai estar acontecendo esse processo. Primeira coisa, pessoal, eu tenho duas vias que vai ser com a presença de oxigênio
ou com ausência de oxigênio. Então, a gente define a glicólise como um processo aeróbico ou um processo anaeróbico. Sempre que a gente relacionar uma glicose aeróbica, vamos imaginar que ele vai estar preparando condições para que aconteça as etapas seguintes da respiração celular, que seria a descarboxilação oxidativa do piruvato, para a formação do acetil-CoA. Né? Então, aí o principal, que a gente fala, é o principal combustível para a via, né, do ciclo do ácido cítrico. Tá? Em contrapartida, quando a gente fala, por exemplo, de uma glicólise anaeróbica, nós estamos relacionando, por exemplo, a um processo de fermentação, tá? Ausência de oxigênio. Então, eu tenho uma via anaeróbica. Então, produção de ATP em células que eu tenho ausência de oxigênio ou que esse oxigênio acaba sendo insuficiente, tá? Então, aqui ó, eu posso ter aquilo que seria a produção de ácido lático, que é o que acontece, por exemplo, no músculo, né? Uma fermentação lática, tá? E, pessoal, outra característica interessante dessa via glicolítica anaeróbica é, por exemplo, em células que não têm mitocôndria, como no caso das hemácias. Então, pessoal, por que acontece anaeróbico? Porque as vias subsequentes aí da respiração, no caso do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, elas acontecem na mitocôndria. Então, se eu não tenho mitocôndria, então, de fato, eu não vou dar seguimento a esse processo. Então, o que possivelmente vai acontecer vai ser exatamente uma glicólise anaeróbica. Então, percebam, 3 situações para a glicólise anaeróbica. Quando eu não tenho mitocôndria, quando os níveis de oxigênio estão baixos, né? Ou, por exemplo, quando eu não tenho quantidade, né, suficiente de oxigênio para que possa estar realizando esse processo. Então, aí a gente acaba matando, né, as duas vias glicolíticas, anaeróbicas e aeróbicas. Certinho? E aí, pessoal, para que aconteça esse processo de glicólise, vamos imaginar que inicialmente essa glicose precisa chegar dentro da célula. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, quando nós falamos de transporte de glicose, né, do intestino, a gente sabe que aquele primeiro transportador que vai ser utilizado, né, vamos dizer assim, é um transportador dependente de sódio, do tipo Symporte, né? Então, aí que a gente observa. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai até mostrar ele de novo. Mas, numa dinâmica desse transporte já dentro do organismo, entre as células, ele vai acontecer por difusão facilitada, que vai ser independente, então, desse sódio. Né? Então, eu vou ter transportadores de glicose, né, que, de fato, vão estar reconhecendo, né, essa molécula e fazendo com que aconteça, de fato, a sua internalização. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, eu tenho os tipos específicos, né? GLUT1, que são dos eritrócitos, GLUT2, fígado, rins e pâncreas, GLUT3 nos neurônios, GLUT4, tecido adiposo e no caso do músculo, né? Então é interessante, ó, que o GLUT1, o GLUT3 e o GLUT4, eles estão relacionados a uma captação direta do vaso sanguíneo, enquanto que o GLUT2 ele vai estar relacionado tanto a um transporte para dentro da célula, quanto ao transporte da glicose para o sangue. Então, ele acaba fazendo para dentro da célula e também para o sangue. Né? Então, até por conta, né, principalmente quando a gente fala do fígado, a dinâmica importante dele é na reposição de glicose na corrente sanguínea. Que aí são cenas dos próximos capítulos, né? Que a gente vai estar vendo na continuidade desse metabolismo aí dos carboidratos. Certinho? Então, ó, como eu disse para vocês, eu tenho um sistema de cotransporte, né, de monossacarídeos dependente de sódio, do tipo Symporte, né? Então, como a gente está ilustrando aqui, então que vai estar relacionado aí às células epiteliais lá do intestino, né? Então, aí, além deles, a gente tem o plexo coroide, que vai estar lá na questão da produção, por exemplo, do glicocefalorraquidiano, nos túbulos neurais, dos túbulos renais, desculpa. Então, aí, né, numa dinâmica, exatamente são os locais onde eu tenho a presença desse tipo de transportador que vai ser capaz de estar fazendo essa situação, tá? Essa internalização de glicose. Ok? Pessoal, então agora a gente vai falar de forma específica das fases, né? Como de fato acontece essa via glicolítica. Então, inicialmente, fase 1, fase de investimento. 5 reações, tá, pessoal? Que vão estar ilustradas aqui. Então, que vai da glicose
até um gliceraldeído 3, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e uma molécula de hidroxetona fosfato. Beleza, então uma molécula de 6 carbonos formando 2 moléculas de 3 carbonos no final dessas 5 reações, tá? Então, pessoal, na dinâmica dessa fase de investimento, como nós vimos anteriormente no resumo da via glicolítica, ela vai consistir em 2 reações de fosforilação. Então, eu vou ter 2 vezes o gasto de energia, né? Então, 2 quebras de ATP. Né? Então, aí a gente acaba observando nessa situação, tá? E dentro dessa dinâmica, pessoal, além desse cofator, né, no caso do que a gente vai estar observando, né, do NAD, que vai estar relacionado, por exemplo, à segunda etapa, né, como coenzima, aqui nós temos o cátion, né, o magnésio, aí como um cofator indispensável para que essas reações elas possam acontecer. Então, nessa primeira fase de investimento, eu tenho um cofator, que seria uma substância inorgânica, né? E lá a gente já tem uma coenzima, né? Que vai estar relacionada a uma substância orgânica, né? Então, aqui a gente acaba observando exatamente essa reação. Aí, ó, glicose, aí eu tenho a primeira fosforilação, glicose 6-fosfato, depois eu tenho exatamente uma isomeração, formando uma frutose 6-fosfato, uma nova fosforilação, que vai ser, de fato, uma frutose 6-bifosfato, para a quinta reação seria uma quebra, né? Então, essa quebra formando um dihidroxetona-fosfato, e aí eu tenho um gliceraldeído 3-fosfato. Aí a gente acaba observando aí a primeira fase. Beleza? Então, agora vamos ver como vai acontecer essa dinâmica. Ó. Percebam, glicose fosforilada a glicose 6-fosfato. Importantíssimo, pessoal, essa enzima exoquinase, né? Presente aí nas células, aí, nas células de maneira geral. E no caso da glicoquinase, que vai ter a mesma reação, né? mesmo tipo de reação química, né? De fosforilação da glicose, só que ela só tem no fígado. No fígado, nos rins, a gente tem uma dinâmica relacionada a isso, tá? Mais para frente a gente vai entender a importância dessa diferença, quando a gente for falar das outras vias metabólicas dos carboidratos. A presença dessa glicoquinase, por exemplo, no fígado. Beleza? Aí, pessoal, segunda etapa, como eu disse para vocês, ó, uma isomeração, uma glicose 6-fosfato, formando então uma frutose 6-fosfato, tá? Aí depois eu tenho uma fosfofrutoquinase, que vai ser um ponto importante de regulação metabólica. Aí eu tenho a segunda etapa de fosforilação, formando frutose 1,6-bifosfato. Aí depois eu tenho a aldolase, que vai estar quebrando a molécula, formando então um gliceraldeído 3-fosfato e de um hidroxetona-fosfato. Aí, pessoal, para dar continuidade à via, a única que vai estar participando vai ser o gliceraldeído 3-fosfato. Então, eu tenho uma outra reação de isomerase, né, que seria uma triose fosfato isomerase. Então, ele vai converter esse dihidroxetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, no final da fase de investimento, eu tenho, então, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ok? Então, ó, olha o que acontece. Utilização de 2 moléculas de ATP e, no final, eu tenho 2 moléculas triose-fosfato. Então, percebam, pessoal, que aquele processo de fosforilação que foi feito lá em cima, né? No caso lá na glicose 6-fosfato e na frutose 6-fosfato, ela está sendo armazenada aqui nesse gliceraldeído. Então percebam que esse fosfato de alguma forma vai ser utilizado mais para frente naquilo que seria exatamente aí a produção de ATP. Né? Então 2 moléculas, né, de triose fosfato. Certinho? Então, a questão da regulação dessa fase 1, tá? Primeira coisa, pessoal, eu tenho uma... Aí a gente fala de regulação intracelular, por exemplo, a exoquinase sendo inibida pela frutose 6-fosfato. Então, ó, frutose, exoquinase formando a glicose 6-fosfato. Então, o excesso de glicose 6-fosfato, ele acaba inibindo a ação da exoquinase. Ou seja, não vai ter mais fosforilação de glicose. Tá? Então, eu tenho essa primeira dinâmica de regulação, que é até o que a gente está vendo aqui do lado. Beleza?
A segunda situação que nós observamos, né, que seria na atividade da glicoquinase, importante que a gente vai perceber ela é interessante naquilo que seria a síntese de glicose, tá? Então ela não vai ser inibida, por exemplo, pela glicose 6-fosfato. O que nós observamos é uma inibição pela frutose 6-fosfato. Então, quando eu tenho um excesso de frutose 6-fosfato, que seria o segundo produto dessa reação, né? Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato. Então, esse segundo produto aí da via glicolítica, que de fato vai estar fazendo exatamente esse processo de inibição. E essa inibição, pessoal, ela faz com que essa glicoquinase ela seja transportada para o núcleo. Então, se liga a uma proteína regulatória e, de certa forma, você acaba inativando essa via. Tá? Então, aí eu tenho a exoquinase e a glicoquinase sendo regulados aí de formas diferentes. Lembrando a glicoquinase diretamente relacionada aí no fígado. Beleza? E aí, pessoal, a fosfofrutoquinase, ela acaba sendo inibida aí pelos elevados níveis de ATP. Então, lá, naquela dinâmica, né, de formação aí da frutose, né, frutose 1,6-bifosfato, né, como a gente observa aqui, ó, né, então, formação da frutose 1,6-bifosfato, então eu tenho a fosfofrutoquinase, que foi aquilo que eu falei com vocês, né, importante ponto de regulação. Então, quando eu tenho altos níveis de ATP, que a gente define como uma riqueza energética, essa enzima ela acaba sendo inibida. Né? Então, aí você tem a regulação relacionada justamente a esse processo. Então, percebam exatamente esse tipo de situação. Né? Uma inibição pela ATP. Em contrapartida, pessoal, aumento de AMP e de frutose 2,6-bifosfato, ele acaba ativando a via, acaba ativando a ação da fosfofrutoquinase. Tá? Então, aí vamos imaginar que essa frutose 2,6-bifosfato acaba sendo um potente ativador, né? Então, mesmo quando você tem níveis altos de ATP, ele vai ser capaz de estar ativando a célula para que possa estar fazendo exatamente, dando continuidade à reação. Então, aí eu tenho exatamente essa dinâmica. Então, a frutose 2,6-bifosfato ativando a fosfofrutoquinase para que essa reação, de fato, ela possa estar dando continuidade. Percebam, pessoal, que essa frutose 2,6-bifosfato, ela não está diretamente relacionada à via glicolítica, tá? Então, ela vai vir dentro daquela integração metabólica para que, de fato, possa estar ajudando aí nesse processo de regulação dessa via metabólica. Certinho? Então, 4 pontos importantes. Exoquinase, pelo excesso de glicose 6-fosfato. Glicoquinase, pelo excesso de frutose 6-fosfato. Fosfofrutoquinase, né? Pelo níveis elevados de ATP. E eu tenho a frutose 2,6-bifosfato, que vai ser um ativador da fosfofrutoquinase, né? Mesmo com níveis elevados de ATP, a gente acaba observando esse processo de ativação. Certinho? Então, vamos para a segunda fase. Nessa segunda fase, pessoal, então vamos imaginar que seria a fase de geração de ATP. Então, a fase de rendimento de energia, onde eu tenho exatamente 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que vão ser oxidadas, então, pelo NAD. Aí a gente observa, né, a participação da coenzima orgânica, né, do cofator orgânico, né, na forma de coenzima, utilizando o fosfato inorgânico, né, presente. Então, esse fosfato inorgânico sendo transferido, por exemplo, para uma molécula de ATP para poder estar formando ATP, tá? Além disso, pessoal, essas 2 moléculas, elas ainda vão passar por um processo de uma nova etapa de desfosforilação, que vai ser lá na etapa final, né, de fosfenol piruvato para piruvato. Então, de certa forma, eu tenho a produção de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NAD, né? NADH. Então, ó, percebam, eu até coloquei aqui, ó, 2x, 2 vezes, porque lembra que na primeira fase nós tivemos aí 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, ó, eu tenho o gliceraldeído 3-fosfato, um 3-bifosfoglicerato, fosfoglicerato, né? Aí eu tenho uma mutase para 2-fosfoglicerato, fosfenol piruvato e piruvato, tá? Então, um processo aqui, né, de oxidativo e formação de uma molécula de ATP,
né? Então, aqui formando o NADH mais uma molécula de ATP, né? E a segunda molécula de ATP, né? Por via, sendo formada, então, na reação final. Então, eu tenho aí mais 5 etapas, 5 reações que vão estar compondo aí essa fase de produção de energia. Certinho? Então, ó, só para a gente entender, a primeira fase, que vai ser exatamente o gliceraldeído 3-fosfato, né, vai ser, de fato, oxidado e vai ser oxidado inicialmente para que depois possa ser fosforilado. Então, é a produção de 2 moléculas de NADH, já que a gente está falando de 2 trioses. E eu tenho a segunda reação, que seria essa reação de fosforilação, que vai estar acontecendo aí na formação da molécula de ATP. Então, gliceraldeído 3-fosfato, aí eu tenho a oxidação, 1,3-bifosfoglicerato, para que em seguinte eu possa estar tirando, ó, uma dessas moléculas de fosfato, né? Para que eu tenha a formação da molécula de ATP, tá? Então aí que eu tenho o fosfoglicerato quinase, né? Importante nessa reação. Aí, pessoal, a etapa seguinte seria justamente uma mutase, a transferência do grupamento fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Percebam, pessoal, que essas etapas, elas acabam, de certa forma, sendo importantes para criar uma certa desestabilidade na molécula, para que ela fique muito mais vulnerável para um processo de quebra, né? E você consiga extrair mais facilmente a energia. Vamos imaginar a gente pegar o ferro e ficar torcendo para que ele possa amolecer até a gente conseguir quebrar. Então, nessa transferência, nessas ações, nessa sequência de reações químicas, é justamente uma dinâmica de você enfraquecer essa molécula para que facilite na hora de você estar fazendo a extração dessa energia. Tá? E aí, pessoal, a penúltima etapa, um fosfoglicerato, né, 2 fosfogliceratos, então sofrendo um processo de hidrólise. E nessa hidrólise, eu tenho aí a formação do fosforenol piruvato. Aí, esse fosforenol piruvato, eu tenho uma segunda reação, né, de fosforilação, né? Então, de fato, ali eu tenho exatamente a formação de mais 2 moléculas de ATP. Beleza? Então, gliceraldeído 3-fosfato, 1,3-bifosfato glicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosforenol piruvato, para que no final eu tenha 2 moléculas de piruvato. Beleza? Então, ó, resumindo o que vai ser gerado, eu tenho então, ó, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP na primeira reação de fosforilação e 2 moléculas de ATP na segunda fosforilação. Então, o meu rendimento, 2 piruvato, 2 NADH+, e 4 moléculas de ATP. O rendimento da fase 2. Aí, se a gente somar o que aconteceu na fase 1 com a fase 2, então a gente perde 2 moléculas de ATP nesse sentido. Tá? Então, essa é a dinâmica, né? Dentro daquilo que seria exatamente essa fase de produção de energia. Ok? E aí, falando especificamente da regulação dessa segunda fase, eu tenho 2 dinâmicas interessantes. A primeira seria exatamente aí o aumento da ação do piruvato quinase por conta dos elevados níveis de frutose 1,6-bifosfato, lá da primeira etapa, né? Frutose 1-fosfato, frutose 1,6-bifosfato. Então, ali, essa frutose sendo utilizada, né, para poder ativar aquilo que seria a ação da piruvato quinase. Né? E a segunda situação que nós observamos seria que níveis de glicose baixo na corrente sanguínea, né, elas acabam mudando aquilo que seria a questão das AMPC, né, que seria exatamente relacionados aí a receptores. Então, de certa forma, ó, esses receptores, eles acabam sendo fosforilados pela falta de glicose. Então, consequentemente, acaba sendo inativado o complexo proteína piruvato quinase. Né? Então, aí, toda a questão da glicólise acaba não acontecendo. Tá? Então, aí, tanto aquilo que eu falei, ó, aí eu já tenho uma regulação por segundos sinalizadores. Receptor por glucagon,
cascata de sinalização para que, de fato, aquilo que seria o alvo final, né? O complexo proteína quinase, simplesmente ele acaba sendo inativado. Hoje, da fase 2. Ok? Pessoal, agora de uma maneira específica, falando do controle hormonal, a gente sabe que eu tenho duas situações, né, que vão estar relacionadas, por exemplo, ao glucagon e à insulina. Então, de uma maneira bem objetiva, sem explicar aquela dinâmica de segundos sinalizadores, né, que acaba acontecendo, como foi que a gente viu ali do complexo piruvato quinase. Quando a gente fala, por exemplo, do processo de estado alimentado, isso consequentemente vai levar a uma diminuição dos níveis de glucagon. E, consequentemente, ele acaba aumentando os níveis de insulina. Aí, pessoal, níveis elevados de insulina, eles acabam aumentando a capacidade de oxidação de glicose, né? Então, aumenta, por exemplo, a quantidade de frutose 2,6-bifosfato, que nós vimos que vai ser um dos ativadores da frutose quinase lá, né? Então, aí aumenta a velocidade da glicólise no fígado, né? Então, vamos imaginar que a presença dessa frutose 2,6-bifosfato na célula acaba sendo um sinalizador intracelular, beleza? Já quando a gente fala de um estado de jejum, vamos imaginar que eu tenho níveis elevados de glucagon e níveis baixos exatamente de insulina, né? Então, nessa dinâmica de níveis elevados de glucagon e níveis baixos de insulina, o que a gente vai observar vai ser uma diminuição na concentração da frutose 2,6-bifosfato. Então, diminuindo a frutose 2,6-bifosfato, consequentemente, acaba diminuindo a velocidade da via glicolítica, né? E aí, pessoal, eu tenho aquilo que seria o aumento da gliconeogênese, né? Então, eu vou ter a busca, né, por outras situações para que eu tenha, de fato, essa produção energética, né? Então, mais para frente, quando a gente for falar, por exemplo, ó, percebam que é tudo integrado, ó, síntese de glicogênio, de gordura, de proteína. Então, a gente vai perceber a dinâmica em que esse processo ele vai estar sendo direcionado, tá? Então, pessoal, só lembrando que, por exemplo, essa oxidação de glicose, esse excesso, produção de glicogênio, né? A gente vai ver essas outras vias metabólicas para que a gente possa entender a integração relacionada a um estado alimentado e um estado de jejum. Que a gente precisa entender estado alimentado, insulina ativada. Insulina ativada aumenta a concentração de frutose 2,6-bifosfato, que vai ser um sinalizador intracelular, aumenta a velocidade exatamente da glicólise, né? Então, isso acaba indicando, né, uma abundância de glicose. Já no estado de jejum, glucagon, maior concentração, baixa concentração de frutose 2,6-bifosfato, consequentemente, diminui a velocidade da glicólise, né? E aumenta aquilo que seria a gliconeogênese. Certinho? E a glicogenólise, né? Que seria, no caso, a quebra do glicogênio. Certinho? Beleza? Pessoal, ao final desse processo de glicólise, vamos lembrar que eu tenho a produção de duas moléculas de piruvato. Então, pessoal, eu tenho diferentes destinos, né, relacionados a essa molécula de piruvato. Quando a gente fala, por exemplo, na questão de fungos, bactérias, esse piruvato ele pode estar sendo utilizado, por exemplo, na produção de etanol, que é o que acontece na questão da cerveja, da cachaça, do vinho, né? Quando eu falo do metabolismo de leveduras, de células eucarióticas, né? Eu tenho uma outra situação que seria a questão do complexo piruvato carboxilase, né? Que aí eu tenho a reposição de intermediários da via do ácido cítrico, né? Então, que aí, por exemplo, na questão até mesmo de estar fornecendo todo o processo aí de substratos aí para que possa estar realizando o processo de gliconeogênese, né? E a outra situação seria exatamente o complexo piruvato desidrogenase, onde eu tenho a inibição pelo acetil-CoA e que, de certa forma, esse acetil-CoA sendo utilizado aí para a síntese de ácidos graxos. Então, eu posso produzir ácido graxo, posso estar produzindo intermediários da via do ácido cítrico, né? Ou eu posso ter aquilo que seria a síntese de etanol, né? Síntese de etanol,
né, utilizado, por exemplo, em fermentação de maneira geral, né, como fermentação lática que a gente observa nos fígados. Certinho? Tranquilo? Então, pessoal, depois a gente volta aí para poder conversar a respeito dos nossos conceitos gerais, né, a respeito dessa via glicolítica. Um abraço e até a próxima.